Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda aqui na CNT Multi. Em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, um tema importante tem ganhado cada vez mais atenção: as doenças raras. Apesar do nome, elas afetam muitas famílias. E segundo o Ministério da Saúde, uma doença é considerada rara quando atinge até 65 pessoas a cada 100 habitantes. Existem milhares de tipos diferentes delas, e muitas delas aparecem ainda na infância. É nesse ponto que os profissionais da educação entram como parceiros fundamentais. Professores e equipes pedagógicas convivem diariamente com os alunos e conseguem perceber a mudança no comportamento, no desenvolvimento e na socialização. Agora, vamos assistir essa matéria muito importante, que tem muito a acrescentar na vida de todos. Roda a matéria. Professores, pedagogos e profissionais da educação participaram de uma palestra sobre doenças raras. O encontro teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre essas condições que muitas vezes aparecem ainda na infância e reforçar o papel da escola na identificação precoce, no acolhimento e na inclusão dos alunos e de suas famílias. Estamos aqui hoje com a coordenadora Lilian, que vai nos explicar um pouco sobre as doenças raras. Lilian, especialmente, como eles se manifestam? As doenças raras, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, afeta 65 a cada 100 mil pessoas. Então, é uma condição, muitas das vezes, genética. São várias causas que ocasionam alguma doença rara. Muitas delas são identificadas no teste do pezinho. E por que é importante que os profissionais da educação conheçam e estejam atentos a essas condições? Esse olhar empático é muito importante, principalmente que os primeiros sinais das doenças raras eles podem apresentar na infância. Então, esse olhar atento do professor faz com que o diagnóstico precoce ele pode auxiliar muito nesse processo, para tratamento adequado, até salvar vidas dessa criança. E quais são os sinais que podem surgir no ambiente escolar e servir de alerta para uma possível doença rara? Geralmente pode ter algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, neurológico, às vezes muita agitação, alguma mancha na pele que às vezes a criança não tinha e começou a aparecer. Ela pode aparecer também como sinal de agressividade que essa criança de repente não apresentava, então alguma coisa neurológica pode afetar, então é sempre importante buscar o diagnóstico precoce. E de que forma a escola pode contribuir para a inclusão e o desenvolvimento desses alunos no dia a dia? Então, a inclusão ela é muito ampla, Então, nós, enquanto professores, profissionais da educação, temos que ter esse olhar. Então, incluir, olhar para essa família, acolher essa família é um dos processos de inclusão. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E como a parceria entre educação, saúde e família pode melhorar o acompanhamento dessas crianças? Então, é de extrema importância essa parceria, Esse olhar atento do professor, o acolhimento da família. Então, juntos a gente pode salvar a vida dessa criança. Então, é muito importante que a escola acolha essa criança, acolha a família para que o processo do tratamento ali seja possível. E que orientações práticas os educadores podem levar dessas palestras para a sala de aula? É de uma riqueza imensa, Então, todo o conhecimento é bem-vindo, todo o conhecimento vem só contribuir, na formação dos professores. Então, é muito importante essa parceria, para trazer essa formação continuada para os professores. O diagnóstico precoce é essencial, como vocês puderam assistir. Agora, nossa repórter de campo vai entrevistar a Linda, uma mãe defensora da causa e que tem muito a nos ensinar. E ela vai nos relatar a sua experiência pessoal
e o que mudou na sua relação com os alunos e a família, depois que descobriu a doença rara no seu próprio filho. Vamos assistir. Estamos aqui com a Linda, que é uma grande defensora da causa, mãe atípica também e palestrante. Linda, de que forma o conhecimento adquirido na área de saúde passou a influenciar o seu trabalho na educação? Olha, eu decidi, depois de viver, né, tudo o que eu vivi, no início foi muita dor, sofrimento, depois que vem aprendizado, então eu quis, assim, através da minha experiência, levar informação para a área da educação. Eu lembro que na época, quando o Gabriel, o meu filho do meio, que teve uma doença rara chamada adrenoleucodistrofia, foi a escola que percebeu a mudança de comportamento, né? E eu agradeço ainda a escola porque eles fizeram uma baita campanha. Por quê? Porque no início tinha que pagar físio, fono, terapias e etc, né? E a escola abraçou a causa. Na primeira reunião com a escola não foi fácil, né? E eu sei que, por isso que hoje eu converso e falo que não é fácil você também conversar, dialogar com uma mãe e dizer para a mãe que o filho está diferente ou apresentando uma mudança de comportamento, né? Então é isso, é trazer para a educação toda essa informação. Observar, Gabriel não era hiperativo, Gabriel ficou hiperativo, Gabriel não era, né, uma criança irritada, ele foi ficando. Então é essa observação e que muitas vezes dentro de casa passa em branco, tá? Em casa a gente não percebeu essa mudança de comportamento. Então foi o professor, foi a escola que percebeu. E quando você percebeu que o seu filho tinha uma condição rara, quais foram os primeiros desafios enfrentados? Parar de trabalhar. Né? Eu tinha uma vida comum, eu trabalhava, assistente administrativa. Eu falo isso porque, né, depois de todo o processo, Gabriel faleceu, ele viveu 8 anos acamado, né? Então, quando o Gabriel faleceu, principalmente a minha família achava, né, a Linda vai voltar a ser, né, ou fazer o que fazia antes. Eu falei, não, eu não consegui, depois de viver tudo isso, voltar, né, a ser assistente administrativa, né? Então, abracei de verdade essa causa, parei de trabalhar, tive que buscar médicos especialistas e não é fácil. Eu digo que morando em Curitiba eu fiquei ainda 9 meses indo de médico em médico, até chegar na médica referência que hoje está aqui nos presenteando com essa palestra, né? Então, é você chegar no profissional especialista. Ainda hoje, em 2026 é muito difícil, mas hoje existe o que a gente comentou, redes de apoio e ponte, né? Eu uso a palavra ponte, eu faço uma ponte para as famílias. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E como a experiência pessoal como mãe mudou o seu olhar dentro da escola e na relação com os alunos e família? É isso, sabe? Trazer então para a educação esse olhar. O professor, como a gente diz, ele não vai dar diagnóstico, mas ele vai acolher a criança e vai orientar e conversar com a mãe. É um desafio gigante? É, mas também é papel, né? Nosso, enquanto sociedade, e o professor, de conversar com a mãe, falar, olha mãe, eu acho importante você procurar um médico, né? Então é isso que a gente traz, de procurar investigar. Eu ia falar assim, que tem mães que, né, vai deixando passar o tempo. Só que quando eu falo isso, eu lembro de mim também, né? Então, eu também fui deixando passar o tempo. Por quê? Porque a gente não sabia que era uma doença rara, né? E o que te motivou a buscar essa informação na área de saúde para compreender melhor a condição do seu filho? Nossa, Gabriel teve uma época que usava 26 medicamentos diferentes todo dia. E assim, ninguém chegou para mim e falou, Linda, Gabriel vai tomar esse remédio por conta disso. Não. Então, quando você fala isso, né, buscar informação na saúde, eu fiz isso. Eu listei os 26 remédios e fui
né, buscar informação e descobrir, claro, né, que o nosso corpo, então, ele é tratado por partes. Então, o pneumologista receitava, o neurologista e assim por diante, né? Então, hoje, na rede de apoio da adrenoleucodistrofia, diariamente tem mãe pedindo dicas e tirando dúvidas, né? Então, é isso, é a família também buscar essa informação para depois compartilhar com outras famílias que estão, né, no começo de tudo ainda. Na prática, o que você conseguiu transformar dentro da escola a partir dessa vivência? Olha, até hoje eu sei que tem mães da escola do Gabriel, lá de 2009, eu tenho mães e professores que me acompanham na rede social. Volta e meia alguém manda mensagem. Na época eu lembro que os professores foram em casa, muitos pais, então assim, é impactante. Eu concordo, mas a escola teve esse papel de levar informação. Eu lembro que na agenda das crianças da escola ia o relato do caso do Gabriel. Então, assim, é impactante, mas levou informação. Então, até hoje, né, a escola, acredito que tem um olhar diferente, sabe, para as crianças, não só com doença rara, né, e com outros diagnósticos também. Qual foi a maior dificuldade ao conciliar o papel de mãe e defensora dessa causa? É deixar a família de lado, né? Muitas vezes, até hoje. Às vezes eu, né, me pego ali e começo a pensar comigo mesmo. Opa, né? Vamos primeiro cuidar aqui, dentro de casa. É um desafio gigante, mas é amor à causa, né? Então, como eu mencionei, o meu trabalho voluntário é manhã, tarde, noite, sábado, domingo e feriado. Então, é uma coisa que eu amo fazer e muitas vezes, né, é domingo, meio-dia, eu tô falando com a doutora Mara ou tem uma família de longe mandando mensagem, né? Então, conciliar tudo isso, primeiro, porque é amor à causa. Eu falo, inclusive, que tem que ter um dom, porque, né, fazer esse trabalho com as famílias atípicas, fazer café, os encontros, tudo isso é um dom também que Deus dá pra gente, porque lidar com as pessoas também não é fácil, né? Mas é isso, tem que conciliar e lembrar que a gente também tem, né? Eu tenho o Diego de 30 anos, tenho a Sofia de 14, tenho o marido e tenho a família. Então, muitas vezes a gente também precisa pensar, opa, vou cuidar aqui dentro de casa também. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E o que você diria às famílias que estão no início dessa caminhada e ainda buscam informação e acolhimento? Depois do diagnóstico ou do quase diagnóstico, a corrida é contra o tempo, tá? Então, quando as mães novas me mandam mensagem, primeiro eu sofro junto com essa mãe, né? E quando o diagnóstico é tardio, que a criança não vai ter a possibilidade de fazer o transplante de medula óssea, a gente sabe que a doença vai evoluir, né? A gente vê as famílias na negação. Eu com certeza devo também ter vivido isso, né? Então as mães falam, não, mas meu filho não vai ficar cego, não vai parar de andar, não vai parar de falar, não vai viver acamado. Eu respeito, né? Fico quieta, respeito a fé, claro, que as famílias têm, né? Não, Deus vai fazer um milagre. Sim, a gente tem que acreditar, crer em tudo isso, mas também a gente não pode ficar dentro de casa esperando vir um profissional bater na minha porta, né? Então a família tem esse papel de buscar informação e realmente, no caso da adrenoleucodistrofia, é correr contra o tempo, porque só faz transplante a criança, o menino, porque é meninos que são acometidos, a mãe que passa o X, então é correr contra o tempo, né? E eu falo que a vida é um combo. Hoje eu sou o paciente, eu tenho mielopatia, o erro genético é no cromossomo X, então hoje eu sou o paciente do HC e sigo aí fazendo então todo esse trabalho com as famílias. Acolhimento e parceria entre escola e família é o caminho para transformar realidades. E quando a comunidade se une, é possível oferecer às crianças com doenças raras não apenas um diagnóstico mais rápido, mas também respeito, oportunidades e um futuro com mais qualidade de vida. O programa chegou ao fim,
Mas não esqueça, estamos sempre aqui às 22h30 na CNT Multi. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva a Fazenda. Até mais.